Vamos abrir a palavra de Deus, meus amados. Hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês, cujo tema é cultura de honra. Cultura de honra. Hoje eu fui lá na chácara pregar de manhã, eu falei, gente, hoje eu estou com a minha toalhinha pentecostal aqui. Já viu aquele irmãozinho na internet? Procura lá, o irmãozinho, tô solto. O irmão, ele fica, eita mistério, fica girando, põe um paninho assim, ó. Eu como não tenho ar-condicionado aqui, eu tenho que andar com meu paninho aqui. E eu fui lá na chácara, eu falei, gente, hoje vai rolar uma pregação pentecostal aqui. Fogo vai descer. O povo já ficou assustado já. Mas foi bênção. Glória a Deus. Gente, vamos ouvir a mensagem. A mensagem que eu quero trazer para vocês chama-se Cultura de Honra. E essa mensagem está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, verso de número 21. Lucas, capítulo 4, verso de número 21. Diz assim a palavra de Deus. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos da sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém? Vamos orar a Deus. Pai amado, eu quero te agradecer por cada vida que aqui está, Senhor, por cada irmão que aqui se encontra. E eu venho pedir, Senhor, que nessa noite o Senhor venha falar conosco de maneira sobrenatural. Que a ação do Teu Espírito seja eficaz nos nossos corações, trazendo entendimento, trazendo graça. E que possamos sair daqui, Senhor, de uma forma diferente como entramos. Que todo sofisma, que todo pensamento humano, que todo conceito, Senhor, que não seja de Ti, seja derrubado nessa hora. E que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra. Dai-me graça, Senhor, para poder compartilhar com o Teu povo tudo aquilo que o Senhor derramou no meu coração. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu confesso que essa mensagem, ela já estava no meu coração há muito tempo, e quando eu orava a Deus, Deus falava assim, ó, não está na hora ainda de falar isso com o pessoal. Ainda não chegou o tempo, deixa o povo amadurecer mais, deixa o povo permear mais na visão, para que você possa liberar essa palavra. E até que chegou o dia, a gente estava orando, e Deus falou, ó, chegou a hora, pode derramar isso na vida do povo. E aqui eu quero falar hoje muito sobre a questão da honra. A gente vai ver esse texto em que Jesus, ele está na cidade de Nazaré. Nazaré, para quem não sabe, é a cidade onde Jesus foi criado, não foi onde Jesus nasceu, foi a cidade onde Jesus foi criado. Ali ele era conhecido por todos, as pessoas viram Jesus crescer, ele viveu grande parte do seu ministério, aconteceu na cidade de Nazaré. E é justamente a continuação de um texto onde Jesus entra numa sinagoga, em determinado dia, num dia marcado, a qual ele pega o pergaminho do profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, o profeta que fala muito da vinda de Jesus, da consumação dos últimos tempos, e ele diz, o Espírito
de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para trazer liberdade aos presos, decretar abertura de prisões e decretar o ano aceitável do Senhor. E ele falava justamente dele. E quando ele fecha aquele pergaminho, ele diz: justamente hoje se cumpriu essa escritura. E isso não foi uma coincidência, meus amados, isso foi uma cristocidência. Por quê? Porque quando a gente lê o texto, a gente não tem uma ideia de como funcionava a cultura judaica, a religião judaica. Isso acontece, meus amados, justamente num dia em que aquela porção da palavra, que é chamada em hebraico de paraxá, a paraxá daquele dia era justamente aquele texto. E na sinagoga como funcionava? Existiam vários rabinos, existiam vários mestres. E em cada semana um mestre lia uma paraxá, ou seja, lia uma porção da palavra. E justamente no dia que Jesus iria fazer a leitura daquele texto, foi justamente ele que caiu ali. Coincidência, né? Foi a obra do acaso. Ou seja, tudo já estava determinado nos planos de Deus. Tudo já estava traçado. Por isso, eu quero te dizer, antes de começar a ministrar a palavra de Deus, acalma o teu coração, porque aquilo que Deus tem planejado para a tua vida, se você deixar-se ser conduzido pelo Espírito, você pode ter certeza que aquilo vai vir nas tuas mãos. Você não precisa manipular as coisas, você não precisa brigar com as pessoas, você não precisa peitar o mundo para que aquilo que Deus tem para a tua vida venha acontecer, porque aquilo que Deus prometeu vai vir na tua mão, você não precisa fazer força nenhuma, amém? Glória a Deus. Então, meus amados, ali era a cidade onde Jesus morava, mas a gente vai ver, conforme a gente viu no texto, vai dizer que ali Jesus não pôde operar muitos milagres. Não é que ele não quis, ele não pôde. Agora imagina só, Jesus, a qual nós vemos lá no livro de Mateus 28, 18, que ele vai dizer: me é dado todo o poder no céu e na terra. Como que ele chega numa cidade a qual ele foi criado e ele não pôde ali fazer, a não ser algumas poucas curas? Estranho isso, né, meus amados? A gente vai ver aqui, Marcos, existe um texto paralelo a ele, que é Marcos 6:5, vai dizer aqui, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Agora eu pergunto para você, a gente tem que analisar que existe algum motivo a qual Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Existe algo estranho que aconteceu ali, porque Jesus, aonde passava, ele tinha por característica abençoar pessoas. Ele tinha por características fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas existe, meus amados, um fator que desencadeia os milagres, o favor de Deus nas nossas vidas. Existe uma palavrinha bem pequena que faz com que o Senhor ele venha operar a nosso favor, ele venha ser mais próximo de nós. E isso não se aplica somente no nosso relacionamento com Jesus, mas vai ser aplicado também no nosso relacionamento familiar, profissional, no nosso relacionamento das pessoas do nosso convívio. E essa palavra é uma palavra chamada honra. E honra, meus amados, no grego é uma palavra chamada time. Quando você quiser lembrar da honra no grego, lembre do time. O Palmeiras está ganhando lá agora, não sou palmeirense, mas lembro do time do Palmeiras. Time, o que é time? O que quer dizer a palavra time? É o peso, o preço a qual você avalia uma determinada coisa. É isso que é o conceito de honra na cultura grega. É o valor que eu dou a determinada pessoa ou uma determinada coisa. É o quanto eu estimo uma pessoa, o quanto eu tenho ela por querida, o quanto eu tenho ela por importante na minha vida. E foi exatamente isso o fator a qual prejudicou para que as pessoas ali em Nazaré não recebessem o favor do nosso Senhor Jesus. Porque nós vamos ver ele lendo, ele pregando naquela sinagoga, as pessoas ficaram espantadas com a sabedoria dele. Mas não ficaram espantadas com a sabedoria pelo fato de, nossa, como ele sabe da palavra de Deus. Não, vai falar que eles se espantaram justamente pelo fato de ser um filho de carpinteiro, por ele ser o filho de Maria, ele ser o irmão de José, de Judas e de Simão. Trazendo para o contexto dos dias de hoje é que,
quando a gente está lendo a palavra com essa linguagem formal, a gente não consegue entrar no texto, mas eu quero fazer você entrar no texto junto comigo. É como se viesse falar assim, um Zé Mané desse vem falar uma coisa dessa. Era justamente, se a gente estivesse lá, vivendo na cultura grega, era justamente isso que ele estava falando. Um rapazinho desse que a gente viu crescer, filho da Maria lá, que engravidou de um jeito estranho, de um José que é carpinteiro, que é lá da turminha pobre lá de Nazaré. Esse cara vinha pregar dessa maneira, alguma coisa está errada. E já percebeu que muitas vezes a gente se pega fazendo isso aí? Muitas vezes a gente, sem querer, às vezes a gente vê alguma pessoa que a gente não tem por muito inteligente ou por muito dotado de algumas habilidades, e às vezes ela consegue fazer alguma coisa e a gente fala, o quê? Fulano fez isso? Por quê? Porque isso é um orgulho escondido que a gente tem dentro de nós. A gente carrega algumas faces do orgulho escondido dentro do nosso coração. E quando a gente fala, com fulano aconteceu isso reflete, de maneira indireta, que nós, dentro do nosso coração, a gente se acha melhor que aquela pessoa. E isso é muito ruim, a gente tem que trabalhar isso dentro de nós. Mas isso é uma característica meramente humana. E a gente tem que tentar batalhar contra isso. E a gente vai ver que esse fator honra vai fazer com que nós passamos a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. E o fato deles terem falado, Jesus, esse carinha qualquer aí, fez com que os milagres não acontecessem da maneira como eles deveriam acontecer. Por quê? Porque muitas vezes a gente despreza as coisas que vêm do céu. Muitas vezes a gente não recebe o favor de Jesus na medida que nós esperamos, porque indiretamente a gente não honra a Jesus da maneira como ele deve ser honrado. Às vezes a gente, pelo fato da gente simplesmente vir num culto de domingo, a gente acha que a gente está honrando a Jesus. Mas honrar a Jesus, meus amados, é algo muito mais profundo. Honrar a Jesus é você abrir a mão de determinadas coisas para poder estar aqui no culto. A gente vê hoje, o Palmeiras está jogando. Eu sei que tem algumas pessoas que não vieram no culto hoje para poder assistir o Palmeiras. Pastor, mas você está sendo radical. Amados, quando você quer algo muito especial da parte de Deus, você vai ter que ter um cristianismo radical. Você vai ter que começar a abrir mão das suas coisas, daquilo que lhe traz prazer, para poder estar perto de Jesus, para poder estar congregando e aprendendo mais dele. Porque a maior expressão de honra que nós podemos ter, meus amados, é o fato de eu querer a pessoa perto de mim. Eu vou mostrar algumas nuances da honra, mas uma das faces da honra, como que eu posso honrar uma pessoa, como que eu vou honrar uma maneira de honrar a minha esposa, é eu querer ela perto de mim, é eu fazer uma viagem para trabalho, e chegar lá e falar, meu amor, eu não consigo ficar longe de você, pega o avião e vem para cá agora, que é honra maior que essa. E às vezes com Jesus, a gente troca Jesus por tão pouco, meus amados. A gente despreza Jesus por tão pouco. E Jesus, a gente tem que lembrar disso, meus amados. Jesus, ele se revela na vida de cada um. E se eu não saber honrar a vida do meu irmão, muitas vezes você pode estar desonrando a Jesus através da vida do seu irmão. Lembra Jesus falando ali no capítulo 24 de Mateus? Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive frio e não me deste de vestir, estive preso e não me fosse visitar. Mas qualquer um que faz qualquer uma das coisas para qualquer um desses pequeninos, a mim me faz. Então já percebeu que quando nós entramos numa comunidade, quando nós estamos num contexto em que nós congregamos um com o outro, nós fazemos parte de uma igreja, o fato de você desprezar o seu irmão, você pode muitas vezes estar desprezando a Cristo. E isso é muito grave, meus amados. Existe um grave defeito em nós, seres humanos, que é o fato de, quando nós começamos um relacionamento, a gente joga aquela pessoa numa autoestima, ainda mais se a pessoa for famosa. Se a pessoa for famosa, então, se entrar um famoso, as pessoas jogam um tapete vermelho para aquela pessoa. Pô, o cara é famoso. 30 mil seguidores no Instagram. Cara, 30 mil seguidores no Facebook.
Cara, onde aparece, ele faz a diferença. E quando a gente se aproxima dessas pessoas, a gente trata elas com maior pompa e circunstância. Trata com honra, paga almoço, leva para casa, paga hotel, faz questão de estar perto, quer honrar. Mas já percebeu que a partir do momento que você começa a conviver com essa pessoa, parece que vai perdendo o brilho das coisas? Por isso que até no primeiro dia que eu preguei aqui nessa igreja, eu falei, gente, uma coisa eu aprendi nessa minha vida de pastor: não me idolatrem. Não olhem para mim e falem, pô, o Alisson é o cara, a irmã Elisandra é o cara. Não faz isso. Não faz isso, porque você vai começar a conviver comigo e você vai começar a ver os meus defeitos. Você vai começar a ver as minhas imperfeições. E quando você joga a sua expectativa acerca da minha pessoa lá em cima, com certeza eu vou te decepcionar, porque principalmente como pastor, vai chegar uma hora que eu vou te dizer não. Vai chegar uma hora que eu vou ter que puxar a tua orelha e falar, fião, você está errado da maneira como você está fazendo. Fiona, você está errado da maneira como você está fazendo. E se você jogou a sua expectativa em mim lá em cima, na hora que eu fizer isso, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer um beição desse tamanho e vai falar, eu vou embora dessa igreja. É certeza isso, meus irmãos. Eu já passei por isso. Tinha irmãos na igreja que falavam assim para mim, pastor, você é o cara. E no dia que o senhor sair daqui, eu vou embora junto com você. Falei, amém. Mas na hora meu coração já apertou. Passado alguns meses, eu fui obrigado a dar um não por mão. E no dia que eu dei não por mão, o irmão simplesmente se virou, hoje, malemar, dá oi para mim na rua. Por quê? Me idolatrou. Mas com Jesus é diferente, meus amados. Com Jesus, com certeza você vai poder jogar todas as suas expectativas em cima dele, porque ele não vai te decepcionar. Mas pelo fato deles terem convivido com Jesus, foi isso. Eles viam Jesus fazendo maravilhas, eles viam Jesus falando bem dentro da sinagoga, mas pelo fato de eles estarem vivendo sob o jugo do pecado, os olhos deles não enxergavam virtude na pessoa do Senhor Jesus. E é isso que acontece conosco, a gente começa a conviver com as pessoas, e muitas vezes essas pessoas que têm os 30 mil seguidores aí, eles têm uma virtude diferente, eles têm algo diferente, que é graça de Deus. Deus, para uns, ele dá uma coisa, para outros ele não dá. Tem tanta coisa que eu queria, mas Deus não deu para mim. Eu vejo algumas pessoas têm, eu falo, meu pai, vontade de ir lá e falar, irmão, põe a mão na minha cabeça, passa um pouco da unção para mim, que eu queria ir. Antes de ontem, eu vi o Daniel Saad e Kaeli pegando avião, indo pregar fora, que é o meu sonho, gente, é o meu sonho. Eu mandei assim para eles, eu não fiquei decepcionado, não, eu fiquei alegre. Eu falei, irmão, vai, porque se eu ainda não posso ir, Deus ainda não me levou, mas vai por mim e rebenta lá, cara. Eu pus assim para ele. Ele falou, cara, isso aí, por quê? Porque Deus colocou neles isso aí. E a gente está buscando, mas enfim, Deus coloca algo diferente em algumas pessoas. Só que às vezes, pelo nosso olhar pecaminoso, a gente começa a conviver com essas pessoas e parece que vai perdendo o brilho, parece que essas pessoas já não são mais aquelas a qual nós esperávamos que elas fossem. E isso é normal do ser humano, meus amados. Mas como eu disse, com Jesus não pode ser assim. E ele vai dizer que o profeta não tem honra na sua terra. E aí eu entro defendendo os maridos aqui da igreja. Já percebeu? Isso acontece bastante comigo. Já percebeu? Maridos e às vezes até as outras. E eu, como pastor, acontece isso comigo também no contexto de igreja. Às vezes a gente está aqui pregando um negócio, falando para os irmãos, parece que não entra na cabeça dos irmãos. Aí eu pago para o camarada vir de fora, pago o avião, pago ele, e ele vem aqui e fala a mesma coisa. Está ali na porta da igreja, você viu a revelação que o pastor deu? Cara, o cara de Deus, cara. O cara manja, o cara super de Deus. Eu não falei isso, gente. E às vezes eu estou lá, falo alguma coisa com a minha esposa, e às vezes até coisa de Deus, né? Trago uma revelação para ela, amor, todo empolgado, amor, está vendo isso aqui na palavra? Ela, de onde você tirou isso? Eu tirei da Bíblia, amor. Não, isso aí não. Isso aí você está. Não, tá bom. De onde você tirou isso, meu amor?
De onde você tirou isso? Amor, está aqui na Bíblia, tal, aqui, ó, a gente junta o versículo, tal, tal, tal. Ah, você está viajando. Tá bom. Passa, Deus é tão bom que passa um mês, passa 2. Ela vem, amor, estava ouvindo a mensagem lá do pastor Luciano Subirá. Ó, você precisa ver o que ele falou isso. Eu falei, irmão, eu não falei para você lá atrás, lá? Ela, é o jeito de falar. Não é desse jeito? Por quê, gente? Porque a questão do convívio, a gente não pode, as qualidades que a pessoa tem, e a gente honra as pessoas por isso, pelo fato de nós convivermos com a pessoa, e a pessoa ter alguns defeitos, isso não desabona as partes boas que a pessoa tem, meus amados. A gente não pode desacreditar de uma pessoa pelo fato dela não ser perfeita, e nós não vamos ser perfeitos. Todos aqui, ninguém é perfeito, somente Jesus era. E o fato das pessoas conviverem com Jesus desabonou, fez com que eles não enxergassem o Deus que estava dentro de Jesus, o Deus a qual Jesus era. Isso fez com que os milagres não acontecessem lá. E é justamente isso, meus amados. Muitas vezes nós não temos recebido de Deus pelo fato de nós olharmos para as pessoas e não enxergarmos o Deus, o Espírito Santo que se move sobre a vida dela. A gente vai ver que na palavra de Deus, muitas vezes Deus operava milagres através de pessoas improváveis. Deus usava pessoas improváveis para poder dar o caminho das pedras para as pessoas. A gente vai ver um homem na Bíblia, um exemplo para vocês, a gente vai ver um homem na Bíblia chamado Barnabé. Se você olhar o contexto de Barnabé, em Atos dos Apóstolos, o nome Barnabé quer dizer filho da consolação. Ele é um tipo do Espírito Santo. Porque Barnabé, ele era um camarada simples, ele tinha algumas posses, a gente vai ver no começo de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, ele tinha algumas posses na ilha de Creta, ele vende aquelas posses, ele é o primeiro a colocar os pés dos apóstolos, mas ele é um cara que agia nos bastidores. Ele é um cara que estava sempre às escondidas. E a gente vai ver que Barnabé ele foi o responsável por colocar Paulo no ministério. Ninguém queria Paulo. Eles conheciam Paulo como um perseguidor, um cara que ia matar todo mundo, e o cara que lançou Paulo no mercado foi Barnabé. E o que você vai ver? Barnabé sempre tirado de lado, e sempre era o nome de Paulo que era citado. E às vezes acontece isso, meus amados. Muitas vezes a gente vai passar por isso e a gente deixa de receber alguns milagres pelo fato de não reconhecermos as pessoas que podem nos abençoar. Jesus, no capítulo 10 de Mateus, ele vai ter ali a primeira grande comissão, onde ele manda alguns dos seus discípulos para poder ir evangelizar, para que eles fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era para eles ir para os gentios, não era para eles ir para os não-judeus, mas era para ir para os judeus, para os perdidos da casa de Israel. E Jesus manda aquelas pessoas de 2 em 2, falando para que eles repousassem na mesma casa onde ficassem, que eles se alimentassem ali, deu poder para eles curarem enfermos e expulsarem demônios. Mas lá no final do texto, a gente vai ver que existe a contrapartida daquilo. Jesus falando que qualquer que recebesse, qualquer um daqueles na qualidade de profeta, receberia o galardão de profeta. Qualquer um que recebia aqueles na qualidade de justo, receberia uma recompensa de justo. Ou seja, o que era o fator que desencadeava o fato da pessoa receber aquela recompensa e o galardão? Era o olhar positivo que ele tinha sobre aquela pessoa, reconhecendo aquilo que Deus tinha colocado na vida dela. E é isso que nós temos que pedir para Deus, meus amados, para que Deus venha abrir os nossos olhos e nós possamos enxergar as virtudes, aquilo que Deus colocou sobre a vida dela, porque aquilo que Deus colocou na vida de qualquer uma das pessoas que aqui estão, meus amados, não é por acaso, tem um propósito específico, e o propósito maior, a qual Deus colocou algo na tua vida, é para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. E uma das características do reino estabelecido na terra, que é? É curar enfermo, é operar milagre, é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado.
E muitas vezes você está convivendo com uma pessoa que às vezes ela é introvertida, ela não fala muito, ela fica quieta, mas Deus depositou na vida dela qualidades, que muitas vezes o seu milagre está ali naquela pessoa, mas parece que você não abre os olhos para poder se aproximar dela e receber o milagre dela. Às vezes você está achando assim, eu não vejo a hora, que nem parece que o Fernandinho está para vir aí em Taubaté, né? Nossa, eu não vejo a hora de vir o Fernandinho aí, e eu vou lá, o fogo vai descer, e eu vou ser curado, eu vou receber isso. E talvez você esteja participando aí do seu RIP, de uma célula, que o seu líder de célula está ali ministrando para você, na simplicidade do Evangelho, e às vezes você não conseguiu enxergar que Deus colocou ele na tua vida para te abençoar, e talvez seja as mãos dele que possa ser colocada sobre a sua cabeça, e você venha receber mais de Deus. Mas pelo fato do quê? De você não honrar o irmão e honrar o Fernandinho que você nem conhece. Não que o Fernandinho seja mal, gosto do Fernandinho, gosto das músicas dele, mas a gente tem que começar a abrir os olhos para quem está convivendo com a gente, meus amados. Para aquilo que Deus quer operar através da vida das pessoas. A gente começar a honrar mais a figura do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus começa a dar alguns exemplos para aquelas pessoas, ali onde eles estavam vivendo. Ele vai falar assim, vocês não estão honrando o profeta da pátria de vocês. Só que não esqueçam vocês que existia uma viúva, que no contexto de Israel, a qual Israel estava vivendo uma grande seca, ali em 1 Reis capítulo 17. Elias, pelo fato de Acabe e Jezabel estarem vivendo em idolatria, estava vivendo num período conturbado em que Israel estava se desviando. Deus levanta o profeta Elias, e o profeta Elias vai lá e taca o dedo na cara de Acabe e fala assim, segundo a minha palavra, durante 3 anos e meio não vai chover nessa terra. Não tem, acabou a água nessa terra. E aquele homem deu o recado dele e foi embora. Só que aquilo, quando Deus, ele pesa a sua mão sobre a terra, ele pesa a sua mão sobre a humanidade, tanto o profeta como o pecador, ele vai sofrer as consequências daquilo, ele vai ter que passar por aquilo. Só que Deus, ele trata o seu povo, ele trata aquele que é seu de uma maneira especial. E Deus, ele fala com Elias, falando assim, vai lá, em Sarepta. Sarepta quer dizer o quê? Forno de fundição, lugar de fundir o metal. Vai em Sarepta, lá na terra de Sidom, e eu já preparei uma viúva que vai cuidar de ti. E Elias, ele vai naquela força, ele vai naquela pegada daquilo que Deus falou com ele. E quando ele chega naquela terra que não fazia parte do território das tribos de Israel, quando ele chega, era ali dos sidônios, era ali perto dos filisteus, ali era quase território inimigo. E ele chega ali para poder, na hora que ele chega na entrada da cidade, ele vê uma viúva catando uns cavaquinhos, catando uns pedaços de graveto. E ele se aproxima daquela viúva e fala, o que você está fazendo? Ela fala assim, eu estou pegando uns pedacinhos de pau, para poder cozinhar um pãozinho para mim e para o meu filho, para que a gente possa morrer. E a gente começa a observar a questão da honra logo de começo, pessoas que sabem honrar as demais, sem que elas possam até conhecer aquela pessoa. Primeiro aquele homem fala assim para ela, então me dá um copo d'água. Vai dizer que aquela mulher no mesmo instante pegou um pouco d'água e deu para Elias. Só que vamos voltar para o contexto. Eles estavam vivendo um período de seca. A água era um artigo raro naquele momento. E aquela mulher pegou de algo que ela talvez teria muito pouco. E ofertou, semeou na vida daquele homem, a qual ela mal sabia quem era. É lógico, Deus já tinha colocado de alguma forma, ministrou no coração dela que ela deveria ajudar alguém. É lógico, a gente vai ver pelo contexto que Deus não falou, vai vir um homem barbudo aí, com pele de camelo, vai vir. Não, Deus simplesmente ministrou o coração dela para que ela ajudasse alguém assim, como muitas vezes Deus ministra ao nosso coração para que a gente ajude as pessoas. Só que o fato de você ajudar ou não, depende única e exclusivamente da sua vontade. Você pode lutar contra esse sentimento. Você tem algo que se chama dentro de você, que se chama livre-arbítrio. Porque Deus, ele não faz de nós marionete.
Deus ele não incorpora o seu espírito na gente e faz a gente andar igual robô. Quem faz isso é o diabo, que pega as pessoas endemoniadas e começa a manipular as pessoas. Isso é coisa do diabo, Deus não faz. Deus ele simplesmente convence no coração, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele convence o homem a fazer determinadas coisas. E aquela mulher ela estava suscetível. E ela dá um copo d'água para aquele profeta, ou seja, já começa a honra ali, ela honrou aquele homem sem talvez saber que ele era profeta. E aquele homem, vendo a receptividade da mulher, porque ele viu que rolou ali uma empatia, ele viu que ali ela foi solícita a ele, então ele disse para ela entrar no segundo estágio, porque Deus ele trabalha conosco por estágios. Eu trabalho com vocês por estágios. Lembra quando a gente começou com a igreja, eu não quis mexer com coisas do Espírito Santo, não vamos mexer muito, falei, vai escandalizar os irmãos, e aos poucos a gente foi entrando no rio, e a gente está entrando por estágios, e Deus ele também trabalha por estágios, por isso que ele fala, sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei, porque ele vai aumentando, ele vai erguendo o volume para nós. Então aquela mulher, na hora que ela deu a água, ele falou, agora eu vou entrar num estágio mais profundo, eu vou ver se ela consegue ir mais fundo, e é isso que Deus faz muitas vezes, Deus está te chamando para ir mais fundo. E ele falou, então faz o seguinte, antes de você fazer o pãozinho para você morrer com o seu filho, faz um pão e dá para mim. Imagina, principalmente quem tem filho aqui, imagina você na despensa da sua casa, o último restinho de feijão que você tem lá, você olhando seu filho já magrelo, já só a capa do Batman. Bate alguém na porta da sua casa pedindo água, você vai lá e dá água. Aí na hora que você dá água, o cara fala, viu moça, é o seguinte, dá o que você tem aí para eu comer aí. Gente, tem que estar muito conectado com Deus para fazer isso. Só que ela juntou aquilo que Deus tinha ministrado no coração dela, e ela se deixou levar por aquilo, e ela fez aquele pão para o profeta. Vai dizer que aquele pão, que era o último pão que ela deu para o profeta, foi como se ela tivesse honrado aquele profeta, ela honrou o profeta naquele momento, e honrando o profeta, automaticamente ela estava honrando a Deus. Sabe o que aconteceu? O profeta olhou para a cara dela e falou assim, minha filha, por você ter feito isso, a farinha na panela não vai faltar, e a farinha não vai faltar, e o alimento não vai faltar durante o resto da seca que estiver sobre essa terra, porque você soube reconhecer quem eu sou em Deus, e o Deus que está em mim, e o Deus que está em mim vai abençoar a tua vida. É isso que nós temos que ter, meus amados. Nós temos que ter esse desprendimento, de a partir do momento que o Senhor ministra algo no nosso coração, a gente ir lá e fazer. Porque Deus quer dar coisas muito maiores para nós, e eu tenho certeza que muitas pessoas aqui não têm mais, porque não aprenderam a honrar a Deus através da vida das pessoas. Quando você aprender a semear na vida das pessoas, o Senhor vai abrir a chavinha para que você possa entrar na fase 2. Porque ela não só recebeu isso, porque ela entra na fase 3. Qual que é a fase 3? Ela chamou o profeta para morar com ela. Ela fez um quarto lá e o profeta morou com ela. Enquanto o profeta estava com ela, tinha alimento, tinha tudo para ela. E houve um dia, meus amados, que o filho dela começa a passar mal. Começa a sentir mal, até que aquele menino morre. E ela chega para o profeta e fala assim, você não veio lá da terra onde você veio para fazer eu lembrar dos pecados que eu já cometi. Aquela hora mexeu com o profeta. E ele foi falar com Deus, Senhor, preciso da sua ajuda aqui. E ele, pelo fato de ser um homem que já honrava a Deus, ele tinha crédito com Deus. É aquilo que eu li no momento da oferta. Não que Paulo estivesse querendo dinheiro, mas ele estava querendo crédito para a vossa conta. Sabe o que é ter crédito com Deus? É nos momentos de adversidade você chegar para Deus e falar, Senhor, lembra de tudo aquilo que eu fiz, não é jogar na cara de Deus, não, é relacionamento. Lembra, Senhor, que eu tenho sido fiel, lembra que eu tenho ofertado na vida de fulano, lembra que eu tenho ajudado na tua obra, Senhor, eu preciso da tua ajuda agora. E tem uma frase que pode parecer jargão pentecostal, jargão gospel, mas Deus não fica devendo nada para ninguém.
Deus não deve nada para ninguém. E aquele menino foi ressuscitado pela ação do profeta. Por quê? Porque ela soube honrar aquele que estava acima dela. A gente, meus amados, tem que começar a nos desprender mais e começarmos a semear na vida das pessoas. Porque às vezes a gente entra num ciclo que a gente só quer receber. E Deus falou comigo esses dias. Eu acompanho alguns camaradas aí na internet que têm acrescentado muito na minha vida. São estudiosos da palavra, homens a qual Deus levantou para poder abençoar essa nação com a palavra de Deus. Eu gosto muito de estudar a palavra. Homens que têm produzido material, livros, e muitas vezes não cobram nada por isso. E um dia Deus me confrontou. Eu estava orando e Deus falou: você tem recebido de fulano? Você já semeou na vida dele? Você já colocou algo na vida dele? E sabe o que eu fui fazer? Eu fui buscar o número da conta corrente dele, para poder semear algo na vida dele. Sabe por quê? Quando nós semeamos algo na vida daquele a quem nós honramos, nós recebemos aquilo que ele tem. Quando você coloca algo na vida da pessoa, você recebe parte daquilo que ele tem. A gente vai ver algumas passagens bíblicas, meus amados, de pessoas que honraram os demais e receberam daquilo que ele tem. Vou dar um exemplo para você. Um homem chamado Abraão. Abraão, ele foi o quê? O pai de muitas nações, foi amigo de Deus. E um dia, o seu sobrinho Ló, ele se vê numa enrascada em que 5 reis estavam lutando contra 4. O rei de Sodoma estava ali no meio, e ele vai lá, chama 318 dos seus homens e consegue ganhar aquela guerra. E quando ele ganha aquela guerra, ele está voltando e ele cruza com um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque quer dizer sacerdote do Altíssimo. E vai dizer que esse homem não tinha genealogia, não sabia de onde ele vem, para onde ele ia. Mas simplesmente quando Abraão bate os olhos dele, ele reconhece o Deus que estava sobre Melquisedeque. E sabe o que ele fez? Ele pegou do dízimo das suas posses, não daquilo que ele ganhou, e depositou aos pés de Melquisedeque. Vai falar que a partir daquele momento, Melquisedeque abençoou a Abraão, ou seja, aquele que era um tipo de Cristo. Alguns estudiosos, alguns teólogos falam que era o próprio Cristo encarnado naquele momento, porque Cristo ainda não tinha se manifestado, mas era o Espírito de Cristo encarnado num homem, a qual Abraão reconheceu e disse: eu vou depositar nos pés daquele homem. E sabe o que aconteceu? Abraão foi abençoado. Se você for em alguns lugares que não tem essa cultura de honra, sabe o que eles vão falar para você? Você está querendo comprar a bênção de fulano. Não é comprar, meus amados. Deixe esse pensamento de lado. Esse pensamento é um pensamento diabólico. Passe a olhar para as pessoas e reconhecer o Deus que está na vida dela, que com certeza você vai receber daquilo que está sobre ela. Porque a gente vê às vezes pessoas que não têm essa cultura de honra, meus amados, que ficam falando mal de dízimo, que fica falando mal de oferta, que fica falando mal de primícia, que fica falando mal de uma série de coisas, meus amados, de uma série de pessoas que vivem nessa cultura de honra. Sabe para quê? Para atrapalhar a obra do Senhor. E o relacionamento com Deus é baseado na honra. Porque quando você honra a Deus, você passa automaticamente a temer a Deus, e você não troca o seu Deus por qualquer coisa. Você passa a honrá-lo de uma maneira diferente. E quando eu falo do dízimo, não estou falando aqui, meus amados, para encher cofre de igreja, não. Estou falando para você ser abençoado. Para que você receba a liberação de Deus na sua vida, pelo fato de você ser uma pessoa liberal. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a última vez que você semeou na vida de uma pessoa? Não estou nem falando aqui na igreja. É você olhar para o seu irmão e falar assim: irmão, eu quero semear na tua vida. Eu quero semear na tua vida. Porque quando você faz isso, com certeza você vai receber algo diferente. Sabe quando eu aprendi isso? Quando eu fui pregar numa igreja bem simplesinha que tinha aqui embaixo, quando eu estava começando a pregar. E o irmão me chamou para pregar lá, o pastor Carlinhos. E eu fui pregar aqui na igreja, aqui no Parque Três Marias, uma igreja bem humilde, menor que a nossa. E na hora que eu entrei, eu vi a igreja com poucos membros, uma igreja humilde. E eu preguei ali no final, isso aí há uns 4, 5 anos atrás. No final, aquela igrejinha humilde. O
pastor vem no meu bolso e fala, pastor, eu quero abençoar a sua... Na época eu não era nem pastor. Ele falou, irmão, eu quero abençoar a sua vida. E colocou R$50 dentro do meu bolso. Eu fiquei constrangido com aquilo e falei, irmão, eu olhei para a igreja dele e falei, irmão, pega de volta, eu não preciso disso. Eu já tenho meu emprego. Deus já me abençoou para eu estar pregando. Fui embora para casa. No outro dia que eu dobrei meu joelho para orar, o Espírito Santo falou no meu coração, você nunca mais faça aquilo. Porque se você não precisa do dinheiro, você pega aquele dinheiro e deposita na mão de um mendigo, deposita na vida de alguém que precisa aqui embaixo. Mas aquele homem estava semeando na tua vida. A partir do momento que você não aceitou a oferta dele, você deixou com que ele não recebesse os frutos daquela semente que ele queria semear na tua vida. Porque é semente, meus amados. Não é porque pessoas agem errado com o dízimo, com a questão das ofertas, que você vai deixar de semear e honrar na vida das pessoas. Passe a honrar as pessoas. Existem pessoas que vivem do evangelho, que vêm aqui pregar, meus amados. Eu sempre faço questão de ir lá semear na vida das pessoas. Não é eu que estou semeando. Eu estou semeando em nome da igreja, para que a nossa igreja seja próspera. Eu entendo que todas as vezes que eu semeio na vida da pessoa, ela é próspera, eu estou honrando aquela pessoa. É como se eu estivesse olhando para ela e falar, eu reconheço que Deus depositou na tua vida e eu quero te honrar. Qual a última vez que você honrou o teu leadership? E quando eu falo honrar, meus amados, não pense você que eu estou falando em dinheiro. É a mesma frase que eu falei hoje lá na chácara. Porque se no momento que eu falo para você em honrar, você já pensa em dinheiro, é sinal que o dinheiro é Senhor no teu coração, é sinal que o dinheiro está em primeiro lugar na tua mente. Porque existem várias maneiras de honrar uma pessoa. Esses dias, eu vou falar até o nome do santo. A Salete e o Eloy me honraram. Sabe como que eles me honraram? Eles trouxeram empada para mim. Pastor, aqui ó, trouxe empada para mim. Vale muito mais que dinheiro, é sinal que eles estiveram no lugar. E lembraram que eu sou gordinho. Lembraram que eu gosto de comer e falaram, eu vou levar isso aqui para o meu pastor. Valeu muito mais do que dinheiro. É igual outro dia eu passeando com meu filho, e uma florzinha sem vergonha, assim na esquina, aquelas florzinhas que não vale nada, não vende nem. Mas eu falei para meu filho, pega e leva para a mamãe. E ele pegou aquela florzinha, guardou com todo cuidado, chegou dentro de casa e falou, mãe, está aqui para você. Não custou 10 centavos, mas ele honrou a mãe que tem. É isso que é honrar, meus amados. Quando você passa a ter essa cultura de honra, a gente passa a ser abençoado. Eu estou trazendo essa mensagem porque nós temos que ser uma igreja abençoada, meus amados. Muitas pessoas ainda não são abençoadas porque não aprenderam a dar, não aprenderam a honrar. Muitas pessoas ainda não conseguiram o seu emprego porque não aprenderam a semear na vida das pessoas para que Deus venha liberar o seu favor. Ah, pastor, mas é pela graça sim. Mas a graça, ela faz com que você responda a Deus aquilo que Ele tem colocado na tua vida. E uma das coisas que Deus colocou na tua vida é o quê? Se importe com o próximo. Se importe com aquele que está acima da tua vida. Ele vai falar também de um homem chamado Naamã. Naamã, todos conhecem. A história dele está ali em 2 Reis, capítulo número 5. Era um capitão da Síria, muito conhecido por conquistar várias cidades. Só que ele era leproso. E aquele homem, na hora que estava na sua casa, a sua serva, que era escrava de Israel, que foi conquistada por ele, ela fala para ele, se meu senhor conhecesse que há profeta lá na minha terra, lá em Israel, com certeza o profeta iria curá-lo. Aquele homem, vencedor de várias guerras, capitão de um exército da Síria. A Síria naquela época era uma das maiores nações da terra, era o maior exército que existia. Ele podia muito bem naquela hora falar assim, essa serva aí que não serve para nada. Mas ele deu ouvidos à voz da sua serva. Um capitão deu ouvido à voz da sua serva. E ele falou, eu vou lá em Israel. Só que antes de ir em Israel, sabe o que ele fez? Ele pegou não sei quantos talentos de prata, pegou não sei quantas roupas, pegou do bom e do melhor. E levou uma comitiva e chegou na porta da casa do profeta.
e bateu lá. Eliseu! E sai o servo de Eliseu e fala, ó, meu senhor falou para você ir dar 7 tombos no Jordão lá. Ele, quê? Eu trouxe todo esse aparato aqui, todas essas ofertas para honrar o profeta, ele me manda pular no Jordão. E o servo, outro servo de Naamã fala assim, olha como ele foi abençoado pelos seus servos. Primeiro, para poder ir até Israel. Segundo, aquele homem abre a mente dele, porque ele estava com a mente fechada. E muitas vezes a gente tem a mente fechada. A gente quer ver as grandes coisas de Deus e deixa de buscar as coisas pequenas que realmente vão fazer a diferença para nós. Ele fala assim, se ele te mandasse fazer algo difícil, você não faria? Pois é. Ele foi lá no Jordão, 1, 2, 3, e na hora que saiu da 7ª pulada no Jordão, ele sai com a sua pele limpa como de um bebê. Mas por que ele pôde receber aquilo? Porque ele veio, saiu lá da sua casa, com a intenção de honrar o profeta. E no momento que ele vai com toda aquela oferta para o profeta, obrigado, eu não vou aceitar. Mas o que valeu foi a intenção dele. Ele volta embora com aquela oferta. Ainda que o servo de Eliseu foi querer roubar parte daquilo. Mas enfim, ele foi com a intenção de honrar o profeta. E quando você vai com a intenção de honrar alguém, você recebe algo que está sobre a vida daquela pessoa. Finalizando, meus amados. A gente, muitas vezes, é relutante em nos desprendermos para poder honrar a vida das pessoas. E como eu disse, a oferta não é só dinheiro. Ela implica em atitudes. A gente vai ver Davi fugindo dos seus inimigos, e ele dá uma suspirada, porque ele estava fora da sua terra. E essa história está ali em 2 Samuel, capítulo 23, se alguém quiser abrir, 2 Samuel, capítulo 23, verso 15 ao 17. Vai dizer assim, suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e levaram a Davi. E ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida? De maneira que não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Eles deram algum dinheiro para Davi? Não. Eles deram algum pertence dele para Davi? Não. Mas quando eles viram aquele homem que estava gastando tempo com eles, que estava indo à frente das batalhas com eles, que estava gastando tempo com eles, no momento que aquele homem suspirou e falou, poxa, eu queria beber a água que está na porta de Belém. Na hora, vai dizer que aqueles homens rasgaram o exército inimigo, passaram no meio do exército inimigo. Israel em guerra, gente. Com uma botija na mão, para poder ir pegar lá a água e trazer para aquele homem. Água, gente. Tão farto na terra, e deu para aquele homem. Mas a gente vê que quando há uma cultura de honra, um passa a honrar o outro. No momento que Davi se sentiu agradado por aqueles homens, ele falou, mas eu não posso tomar essa água, porque isso talvez custaria o sangue daqueles homens, eles poderiam ter morrido para poder me agradar. Então sabe o que eu vou fazer? Tudo isso que vocês fizeram, para mim, eu vou jogar para Deus, para que Deus venha receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Ou seja, a honra que eles quiseram honrar um ao outro, subiram como cheiro agradável a Deus. Eu acho que foi dali que aqueles belos de boteco aprenderam a jogar coisa para o santo. E aquele ali foi realmente para o santo dos santos. Eu acho que foi ali que surgiu isso aí. Mas a gente vê a honra sendo trocada ali, porque ambos foram honrados, e a gente vai ver que Davi foi quem foi, por quê? Porque existia dentro do seu coração uma cultura de se honrar. Isso é cultura, meus amados. Você não pode fazer isso como regra, eu vou sair honrando todo mundo. Não, é uma cultura. Se você aprender a absorver essa cultura da honra, você vai começar a ser abençoado na sua vida.
A gente vai ver outros textos na Bíblia falando acerca de honra, que vai desencadear muitas outras coisas da nossa vida. A gente vai ver lá nos 10 mandamentos, capítulo 20 de Êxodo, ou até mesmo aqui em Efésios capítulo 6, verso 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aí eu pergunto para você nessa noite, você tem honrado seu pai e sua mãe? Ah, mas meu pai e minha mãe não é crente. Onde está escrito aqui, honre o seu pai e a sua mãe quando ele for crente? Meu pai e minha mãe, eles não são evangélicos. E eu faço um esforço sobrenatural para poder estar honrando eles. Por mais que às vezes a gente tenha alguns compromissos, eu falo, amor, vamos lá, que eu quero honrar meu pai, quero honrar minha mãe. Esse dia eu sentei com a minha esposa, amor, eu estou com alguns projetos aí na área financeira, eu quero lá honrar meu pai por aquilo que ele me fez até hoje. E quando você entra para a área espiritual, eu pergunto, será que você tem honrado o seu pai e a sua mãe espiritual? Porque pai e mãe aqui não é só pai e mãe físico, vai falar de paternidade espiritual também. Porque às vezes pessoas têm gastado tempo com você, pessoas evangelizaram você, pessoas estão ministrando sobre sua vida. E o que você tem feito para agradecer? O que você tem feito para honrar a vida dessas pessoas? Como eu disse, a palavra de Deus ela é pautada na honra. E a gente vai ver uma classe de pessoas que são chamadas classe levítica. E Deus vai falar com essas pessoas ali em Levítico capítulo número 18. Ó, vocês que são levitas, eu quero uma coisa de vocês. Vocês não vão ter nada aqui nessa terra, vocês não vão ter posse nenhuma. Vocês não vão poder ter casa própria, vocês não vão poder ter carro no nome de vocês, não vão poder ter moto no nome de vocês, vocês não vão poder ter nada. Porque eu sou a herança de vocês, eu, Deus, eu vou ser a sua herança. Mas eles precisam viver, eles precisam comer, eles precisam se alimentar, eles precisam viver de alguma forma. E o que Deus instituiu na vida deles? O que Deus instituiu para a vida do seu povo? Dízimos, ofertas e primícias. Porque eu sou obrigado na questão da honra a tocar nesse ponto, meus amados. Muito claramente eu tenho, porque vocês têm que ser ensinados a respeito disso. Não estou querendo angariar dinheiro para a igreja, não. Jesus conhece meu coração e vocês sabem de onde eu venho, sabem o que eu faço da vida e conhece. O pouco que vocês andam comigo já deu para ver que eu não sou desse jeito. Mas eu quero ensinar vocês a serem homens e mulheres honrados, homens e mulheres abençoados. Provérbios 3, verso 9 e 10 vai dizer: honra o Senhor com as primícias dos teus bens. Com os teus bens e com a primícia de toda a tua fazenda. Então se encherão de mosto os teus lagares, e se encherão de grãos os teus celeiros. Porque é honra. Honra que vai falar naquilo que eu falei, que na hora que eu falei de oferta, você já pensou que era no dinheiro. E se você pensou no dinheiro, é sinal que ele é ídolo dentro do teu coração. E se é ídolo dentro do teu coração, você precisa matar ele. Sabe como que você mata um ídolo? Deixando de alimentar ele. Quando você deixa de alimentar o seu ídolo, quando você começa a ser uma pessoa liberal, você começa a matar o mamão que está dentro de você e começa a receber de Deus aquilo que Deus tem para depositar na tua vida, na área financeira. Ah, pastor, mas para que serve o dízimo? Servia justamente para que aquele homem, aquele levita, que era a classe sacerdotal, ele pudesse se alimentar dos seus dízimos. Você queria alimentar aquela pessoa. Ele iria viver bem, ele teria uma vida boa. Por quê? Porque o povo alimentaria aquele sacerdote. De tal maneira que nós vamos ver lá no livro de Oséias, assim como é, vai dizer um versículo lá, assim como era o povo, assim será o sacerdote. Você quer ver uma igreja que é próspera? Dá uma olhada para o pastor dela.
Quando o pastor ele é bem tratado, quando o pastor ele é bem alimentado, quando a equipe levítica, hoje lógico não existe mais a classe levítica, mas existem as pessoas que ministram sobre sua vida. E eu falo isso como pastor, falo pelos líderes de RIP, pelos todos os líderes que nós temos na igreja. Quando você vê que aquela pessoa ela é bem cuidada, quando aquela pessoa ela recebe algo daqueles que estão abaixo dele, você pode ter certeza que a bênção que vem sobre a vida dele vai ser derramada sobre a tua vida. Olha nas igrejas mais próximas por aí, as igrejas que estão próximas de nós, que são igrejas prósperas, e dá uma olhada para a vida do pastor. Você vai ver que quando o pastor ele é bem cuidado, quando o pastor ele é bem alimentado, as pessoas acabam recebendo. Por quê? Porque quando as pessoas honram quem está acima dele, a bênção desce automaticamente para a vida delas. E foi isso que aconteceu na sequência do texto que nós lemos. A gente vai ver que do capítulo 4, verso 31 em diante ali de Lucas, vai falar que em Nazaré, Jesus não pôde operar muitos milagres por causa que eles não honraram a Jesus. Mas Jesus saiu dali, porque aonde Jesus não pode ser honrado, aonde as pessoas não podem ser honradas, Deus vai levar elas para outro lugar. Jesus vai para outro lugar. Quando ele não pode ser honrado em um lugar, Jesus ele vai para outro lugar. E ele foi para uma cidade chamada Cafarnaum. E sabe o que quer dizer Cafarnaum? Vila do conforto. E quando ele vai para a Vila do Conforto, vai dizer que ali ele operou milagre para arrebentar. Se você pegar os milagres que foram operados em Cafarnaum, vai ser aonde Jesus operou os seus maiores milagres. Foi onde Jesus operou o milagre daquele homem descendo do telhado. Jesus operou o milagre endemoniado ali. Jesus, ele colocou a mão em pessoas, afluíram muitas pessoas para poder receber de Jesus, porque era uma cidade que honrava a Jesus. Olha o que diz o texto. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. E esse homem foi expulso por Jesus. E olha no versículo 36, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Olha o paralelo. Aonde Jesus foi honrado, milagre para arrebentar. Aonde chamaram Jesus de filho de carpinteiro, poucos milagres. E o que nós temos que acordar para a vida hoje, meus amados, que Deus está nos chamando para um compromisso maior com Ele. E o que é um compromisso maior com Jesus? Começa primeiramente com um compromisso do lugar onde você está inserido. Um compromisso com aquilo que é proposto aqui nessa igreja, para você estar se envolvido com as coisas que acontecem. Certa feita eu estava dando uma carona para uma menina, e ela já foi aqui dessa igreja, ela está lá na igreja da chácara agora. E estava tendo um Sara lá no hotel. E a gente estava conversando acerca do Sara, falando, eu falei, foi a Dani que congregava conosco. Eu falei: Dani, você está fazendo algo muito importante. Ela falou o quê? Eu falei: o fato de você participar do Sara, você está honrando o seu pastor, porque ele gastou recursos, ele gastou tempo, ele formou uma equipe, ele se desprendeu para poder fazer algo, e você participando daquilo que ele está fazendo, você está honrando o seu pastor. Ela falou: eu não sabia disso. Eu falei: pois é, você está honrando o seu pastor. E eu quero trazer isso para nós, meus amados. A gente fez um trabalho de Espírito Santo aqui há um tempo atrás. Poucas pessoas da igreja vieram. Não estou trazendo essa mensagem para desabafo não, meus amados, mas para que vocês sejam abençoados. Fizemos o trabalho do Sara. Poucas pessoas da nossa igreja, a maioria de pessoas de igreja de fora. Não fico triste por mim não, eu fico triste por você que não recebeu. Mas que nessa noite, a partir dessa noite, você possa se programar para poder estar se envolvendo mais, estar participando mais, porque fazendo isso, você honra primeiro a Deus, honra depois a mim e minha esposa, honra os irmãos que estão envolvidos com todas as atividades dessa igreja. E como aconteceu com Davi, quando um honra o outro, a bênção do Senhor é automática no meio que nós estamos vivendo.
Às vezes a gente reclama que a gente não tem visto cura, a gente não tem visto manifestações do Espírito de Deus, mas talvez isso não tenha sido desencadeado ainda, porque ainda nós não absorvemos a cultura de honra. Eu quero chamar vocês para se colocar em pé.